Olá pessoal, eu sou Railson Santos e este é mais um vídeo do canal Testemunho Podcast. Você que está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, que assim a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai estar também recomendando para mais pessoas e que você também seja notificado de todos os vídeos. E hoje nós recebemos aqui no nosso humilde podcast uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço de longas datas, muito tempos, né? E ela tem a teologia, né? Exerce o chamado missionário, pastoral também, ajuda o esposo, né? Pela misericórdia de Deus, Deus tem posto o ministério na mão deles e eles também estão exercendo com muita sabedoria. Eu falo dela, missionária Anne. Missionária Anne, seja bem-vinda. Eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e que Deus venha te usar de uma maneira sobrenatural, que tudo aquilo que Ele pôr ao seu coração, e você venha passar para nós, para que nós possamos ser também todos edificados. Em nome de Jesus, sendo assim, faça suas honras. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, quero agradecer a todos da live, a todos que estão assistindo. Em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer também, Railson, em nome do Senhor Jesus, né? Por estar nos convidando, por estar falando a palavra do Senhor Jesus, está passando o que nós vivemos, né? Então, gostaria de agradecer aqui, né? Amém. Senhora, por a gente já se conhecer há um bom tempo, muitos anos, né? Você tem um testemunho muito maravilhoso, mas antes de começar esse testemunho, a gente quer saber um pouquinho do que Deus tem posto em tuas mãos, né? Do chamado que o Senhor tem posto em tuas mãos. O Senhor tem escolhido também aí mais uma serva dele para estar exercendo esse chamado, que não é fácil, né? Está ao lado de um pastor, então ela também acaba sendo uma pastora. Conta um pouquinho para nós como está sendo essa experiência para nós fica curioso de saber, né? Amém. Como se diz, né? Pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Verdade, glória a Deus. Ele nos escolheu para esse grande chamado, né? Eu até abro minha Bíblia aqui, hoje eu estava meditando, né? Na palavra sobre Paulo, né? Glória a Deus. Saulo, que ele foi chamado, né? Para viver essa experiência com o Senhor Jesus, com Deus. E Paulo não quis viver, né? E muitas das vezes na minha vida também foi assim, né? Não quis, relutei, né? A minha mãe sendo evangélica, né? E chamava eu, e muitas das vezes as pessoas falavam assim para mim: olha, você vai ser missionária. E eu falava: você tá louca, isso não vai acontecer comigo, né? E foi acontecendo, né? E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou com meu marido. Hoje nós temos uma congregação, né, com os irmãos, Casa Verde Alta, Nova Veneza, nós estamos ali, né, e estamos fazendo a vontade do Senhor, porque foi Ele que quis assim. Glória a Deus. Bom, a gente sabe que exercer o chamado não é fácil, mas para isso primeiro Ele capacita, e ao longo desse caminho que a missionária tem atravessado, vou ver aí os altos e baixos. Para a missionária chegar onde a missionária está, houve aí um testemunho. E esse testemunho, com certeza, através dele, Deus vai usar para também estar resgatando almas que estão lá, achando que está vivendo uma vida digna, uma vida correta, mas que não está. Então, como Deus tem feito na tua vida, eu sei um pouquinho do seu testemunho, né? Eu creio que muitos que vão assistir também, mas muitos, a maioria não sabe. Então nós queremos ouvir o seu testemunho, porque esse é o canal Testemunho Podcast, né? Então a gente se sente privilegiado de estar à frente de um trabalho desse, e o Senhor também nos envia pessoas de caráter, pessoas que servem a Deus verdadeiramente, não para dizer que é frequentador de igreja, mas que realmente leva a palavra do Senhor e faz jus à palavra do Senhor. Então, minha querida, fique à vontade, conte seu testemunho para nós estamos aqui para ouvi-la. Amém? Glória a Deus. Eu confesso que eu relutei muito comigo mesmo,
quando você me enviou o convite, eu até questionei com você, falei, olha, eu vou orar. Porque existe uma reluta muito grande para nós vivermos o nosso chamado, né? Como eu falo, existe um mundo espiritual que não quer passar isso para as pessoas, que não quer deixar as pessoas viverem isso, né? E o meu chamado, ele começou muito nova. Muito nova. Eu, mais ou menos com os meus 12 anos de idade, eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Com 12 anos de idade eu fui batizada. E a minha mãe e o meu pai, eles iam para a igreja e me levavam para a igreja. E nesse tempo que eu estive na presença do Senhor Jesus, as coisas fluíam. Só que um dia, o lar do meu pai, da minha mãe, né, ele foi separado, porque de certa forma aconteceu, o inimigo entrou e conseguiu, né, separar aquela família. Por isso que hoje, quando eu venho, eu falo para as pessoas, lute, zele pela sua família, porque tudo começa na família. Família, verdade. Hoje, irmão, eu luto muito pela minha família, porque eu sei que tudo se começa por aí. Onde há uma destruição de uma família, existem brechas para que o inimigo ele possa entrar. Verdade. Através dessa destruição de família. E foi aonde aconteceu, que meu pai foi para um lado e minha mãe foi para o outro lado, né? A minha mãe continuou na presença do Senhor Jesus e o meu pai não. E nisso, eu acabei morando um certo tempo com a minha mãe, continuei ainda frequentando, né, a igreja, continuei estando junto com ela, e teve um tempo que ela foi para Santo André e falou assim para mim, filha, vamos mudar para lá. E eu mudei para lá, e eu lembro que nesse tempo eu deixei a igreja, deixei os meus amigos, né, que eu tinha da igreja, e fui para lá para morar com ela. Chegando lá, conheci um outro pessoal, né, um pessoal que não tinha muito nada a ver com o pessoal da igreja, né. Então a palavra do Senhor mesmo, ele diz, né, não assente com os escarnecedores, não se misture, né. Então eu deixei de certa forma me levar, né, sendo jovem, eu não entendia muito da palavra, não sabia muita coisa da palavra, acabei deixando me influenciar, né, e deixando um pouco o meu chamado de lado para viver as coisas que não agradaram a Deus. E foi aonde eu comecei a jogar bola. Comecei a me envolver com outras pessoas, né? E quando eu fui me deparar, eu tinha mais ou menos acredito que meus 16 anos de idade, eu falei para minha mãe, eu vou ser do homossexualismo. E isso foi um espanto para ela. Ela começou a chorar e ela falou, filha, eu não quero isso para você. Você não nasceu para ser assim. Você nasceu para ser diferente. Eu sempre tive você do meu lado nas minhas orações e eu não quero que você viva isso para a sua vida. Imagina ela conhecendo a palavra, ouvir isso da filha. Ouvir isso da filha, né? E foi uma atitude que eu tive e tomei. E essa atitude, né, foi onde começou a gerar muitas consequências. Que lá para frente a gente vai descobrir quais são as consequências. O que eu quero dizer para o irmão, a minha mãe nunca deixou de orar pela minha vida. O que eu quero deixar relatado aqui para a mãe, você que é mãe, você que ora por um filho. Glória a Deus. Não deixa, não desista. Não é porque veio isso na vida do teu filho que você deve pensar assim, eu vou parar de desistir de orar por ele. Não, pelo contrário. Redobre as orações, sabe? Eu falo que não precisa apoiar, sabe? Mas também não critica, mas ajuda. E continua orando pelo seu filho. Porque onde tem joelho no chão, tem vitória. E foi o que a minha mãe se agarrou, né? A minha mãe se agarrou nessa vitória. Que lá para frente ela ia ver tudo isso que está acontecendo na minha vida, ela ia ver. Então, aconteceu isso com a minha mãe. A minha mãe se agarrou e falou, olha, e deixou eu viver. E eu fui vivendo, Raíssa. Fui conhecendo o mundão, fui conhecendo as drogas, fui conhecendo o cigarro, fui conhecendo a bebida, fui conhecendo a prostituição, o homossexualismo, né?
fui deixando me envolver com essas coisas e fui me afundando cada vez mais, né? Aí, até que teve um tempo que eu comecei a mudar de roupa, mudar de estilo, né? Passei a me vestir como homem, passei a ter cabelo curto, passei a querer ser como homem. Tanto que quem conhece a minha história sabe que é tão assim que eu trabalhava de servente de pedreiro, eu trabalhava de pintura. E era, de certa forma, querendo às vezes mostrar uma coisa que eu não era, né? E eu não tinha muito tempo para nada, eu trabalhava muito, e minha mãe falava assim para mim: filha, senta para comer. E eu falava: não, mãe, eu não tenho tempo, dá comida aqui que eu vou sair para comer. Então, assim, eu não tinha muito tempo com a minha família, não tinha tempo saudável com a minha família, né? Então eu vivia muito cansada com muitas coisas que acontecia na minha vida. E isso foi me cansando, foi me esgotando, foi me cansando. Só que entenda uma coisa, eu não conhecia Jesus. Por mais que eu fui batizada com 12 anos de idade, com o Espírito Santo, eu falo para as pessoas que eu não me lembrava. Por quê? O inimigo, ele é tão astuto que ele apaga algumas coisas da nossa memória. Verdade. Que nos fazem a não entender muito o Evangelho da Cruz, né? E outra coisa também que eu venho falar aqui para as pessoas que vivem assim, vivendo, né, no homossexualismo, muitas das vezes o inimigo, ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. É isso que ele vem. E muitas das vezes eu me perguntava, eu falava assim, mas por que as pessoas falam você não vai para o céu? Por que as pessoas falam tanta coisa? Então por que eu sinto isso? O porquê que Deus me fez assim? Muitas das vezes eu me questionava, por que Deus me fez assim? Mas era um engano que eu tinha. Era um engano que vinha dentro de mim e fazia eu cair nesse engano. Tanto Railson, que teve uma vez que eu dobrei os meus joelhos e falei assim com Deus: sem conhecê-lo. Porque a gente ouve falar de Deus, Deus existe, mas sem conhecê-lo, o que eu conheço hoje. Eu dobrei os joelhos e eu falei assim: por que o Senhor me fez assim? Se não é para ser assim. Por que eu sinto isso? Se não é para ser desse jeito. Então, se isso não provém do Senhor, tira de mim. Porque eu não estou entendendo o que é isso. Entenda que essas pessoas, elas precisam ser ajudadas. Você que está aí, você que está assistindo, muitas das vezes você tem essas dúvidas dentro do teu coração. Por que eu sinto? Por que Deus me fez assim? Eu tenho uma novidade para te contar. Você está mais próximo de Deus do que você imagina. Glória a Deus. Porque a oração de um justo, ele sobe em qualquer lugar. Você não precisa estar numa igreja para você receber a palavra do Senhor Jesus. Você pode estar onde você estiver. Você pode dobrar o joelho na sua sala, no teu quarto, e falar de sinceridade com o Senhor. Falar assim: Deus, por que eu sinto isso? Por que o Senhor me fez assim? Então, se eu estou enganado, me mostre a verdade. Com o tempo ele vai mostrar. É verdade. Porque ele é fiel. Ele é fiel a um coração quebrantado. Ele mostra a verdade, ele não deixa ninguém enganado. Verdade. E todas as pessoas que eu encontro que vivem desta forma, eu falo: dobra o teu joelho, faça como eu fiz. Entenda que eu não precisei de um pastor, eu não precisei de um missionário, eu não precisei de nada. Eu queria entender o que eu estava vivendo. E o próprio Deus me respondeu. Glória a Deus. É o próprio Deus. Então, quando eu comecei a fazer essas perguntas, naquele momento eu fiquei sem resposta. Mas eu já tinha esse questionamento. E eu me perguntava: por que eu não posso ter filho?
Por que eu não posso viver isso? É difícil. Por que não me aceitam? Porque eram tantos porquês, porque tantos questionamentos que eu tinha. E você entende que muitos deles têm esses questionamentos deles. O porquê que eu sou diferente? O porquê que isso acontece comigo? Mas a resposta está muito perto. Está muito claro. É só eles se quebrantarem com o próprio Deus. E o próprio Deus vai responder a cada um. E foi assim que aconteceu. Eu dobrei meu joelho e não veio a resposta imediatamente. E eu fui vivendo. Até que teve um dia, irmão, que eu fui fazer um curso de autoajuda. Eu fui fazer esse curso de autoajuda. Vi que muitas pessoas, de certa forma, iam para lá, né? E mudavam desse curso. E aí eu falei assim, eu vou fazer esse curso também. Esse curso e vou ver o que acontece lá dentro com as pessoas. Era mais curiosidade mesmo, sabe? Porque você vê as pessoas, né? Vou por curiosidade. Só que tem o seguinte, eu tinha uma pessoa orando por mim. Vocês descobriram a chave? Tinha alguém orando por mim. E eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou fazer esse curso. Vou ficar, né, lá, vou fazer esse curso. E só pra conhecer mesmo. Aí ela falou assim pra mim, tá bom, filha, pode ir. E eu cheguei nesse curso e ela conta pra mim que nesse período ela chamou o pessoal da intercessão da igreja. Olha, intercede pela minha filha, porque ela não vai fazer, eu não sei o que é, então vamos interceder, né? E aí, irmão, e era bem na campanha da dracma perdida. Meu Deus, a resposta já estava ali. Dracma perdida. E eu fui para fazer esse curso. Chegou lá, eu acho que não deu nem certo o curso. Não deu muito certo. Porque entenda uma coisa, não tinha onde Jesus me pegar. Eu não dava espaço para ele na igreja. Mas quando Jesus tem um propósito, quando Jesus tem um chamado, não tem jeito. Cerca mesmo. Ele segue e ele pega para a glória dele. E eu fui para lá. Eu me lembro que a única coisa que eu me lembro que eles vendaram meu rosto, né? E me deixaram por um tempo lá. E eu me senti uma carga, um peso muito grande em cima dos meus ombros. Eu não estava aguentando aquele peso, um peso, sabe, irmão? Um peso, e eu não estava aguentando. E eu comecei a chorar. E as pessoas falavam assim pra mim, por que você está chorando? Eu falava assim, eu quero minha mãe. E eu comecei a chorar, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E eles estavam chorando tanto que eles me colocaram lá pra fora. Nossa. E no que eles me colocaram lá pra fora, eu lembro que tinha um gramado. E eu fui lá pra fora. E nesse gramado eu me agarrei no gramado. Coloquei as minhas mãos no gramado e agarrei o gramado. E nesse dia eu olhei pro céu e eu falei assim, eu não aguento mais. E naquele dia Deus me visitou. A alma estava gritando. A alma gritando. Deus me visitou. E ali eu comecei a gritar. Eu falava assim, sai. E eu vomitei e saí. Meu Deus. Eu não soube dessa parte aí, não. Eu acho, né? O que eu quero falar para as pessoas é o seguinte: Deus não precisa de ninguém. Ele só precisa de um coração quebrantado. Verdade. Se você que está ouvindo esse testemunho, Deus não precisa de ninguém para concluir a obra que Ele tem na sua vida. Ele só precisa de um coração aquebrantado na presença dEle, falando, arrependido, Deus, eu não aguento mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei desse jeito, Deus, eu não aguento mais. E foi aonde saiu. E de lá, irmão,
de lá, começou a vir a minha libertação. Eu sem entender nada. Eu só lembro que saiu algo dentro de mim. E eu comecei a ficar feliz. Sabe, um vazio, um oco? Porque, irmão, quando a gente não está na presença do Senhor, existe um vazio. Existe um oco tão grande que a gente procura bebidas, a gente procura música para preencher isso. Isso existia dentro de mim. Por mais que você olhasse para mim e falasse, nossa, mas ela está feliz, mas não estava. Existia um vazio, existia algo muito grande dentro de mim que não me deixava feliz, não me deixava em paz. E aquilo saiu. E quando saiu, eu comecei a ficar feliz. Sabe quando você tem um presidiário que você liberta ele? Nossa, vai voar de novo. E essa liberdade eu tive. E eu falei assim, o que é isso que eu estou vivendo? Eu não sabia o que era aquilo que eu estava vivendo. E foi lindo para a glória do Senhor. Só apenas assim que eu acho que ninguém entendeu nada, né? Ah, não entendeu. Com certeza não entendeu, não. De lá você pode ter certeza que ninguém entendeu nada. Só que, irmãos, a promessa da minha mãe, que entregaram para ela, falou assim, olha, a sua filha está como um peixe, mas eu vou resgatar ela como um anzol. Quando eu puxar, vai ser como um peixe. Que foi mesmo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Você entende que ali, quando saiu, a minha cegueira espiritual já caiu. As escamas já caíram. E eu olhei, irmão, e eu falei, o que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo isso? Olha a resposta aí. Lembra da resposta? O Senhor me mostrou. É isso que eu quero passar para os irmãos. Lembra da resposta? A resposta ela vem. E veio na minha vida. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Irmão, o que eu vou fazer da minha vida? Fazendo tudo o que desagradava a Deus. Tudo. E aí, um dia, eu me lembro que, pra quem não sabe, eu trabalhava num motel. Eu desci lá para baixo e eu vi um rio. E eu comecei a chorar quando eu vi esse rio. E eu falava assim, tá, o Senhor me mostrou. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu passei 22 anos da minha vida assim. Não foi um ano, 2 anos. Chegou viveu todo esse tempo numa mentira. 22 e quando descobriu a verdade, não sabia que rumo tomar ainda. Não sabia que rumo tomar, porque eu passei a minha vida inteira vivendo isso. Achando que era certo. O que eu falei pra vocês, eu com 15 anos, a partir dos meus 13 anos, eu já comecei a viver. E aí eu me deparei com aquilo e falei assim, eu não vou conseguir viver agora, porque eu vivi uma mentira por tanto tempo. E eu comecei a chorar, eu falei, eu não vou conseguir. Eu falei assim, me leva embora, porque eu não consigo viver. Eu vivi muito tempo uma mentira. Uma mentira implantada por Satanás na minha mente, eu vivi. E eu comecei a chorar de frente com aquele rio. E o Senhor falou assim pra mim, vou te dar um presente. Entenda que foi Ele que falou. Quando as pessoas às vezes falam assim, você tem medo do seu chamado? Eu falo, não, eu não tenho medo do meu chamado, porque foi Ele lá que falou. Foi Ele lá que me levantou. É tudo, né? Foi Ele que construiu tudo isso. Então eu não tenho medo do que vem pela frente, das coisas que vão acontecer, porque quem vai garantir o final vai ser Ele. E foi aonde Ele falou, vou te dar um presente.
E de lá, meu irmão, eu saí com uma Bíblia debaixo do braço e falei assim, eu vou pregar o Evangelho de Deus. Vou pregar o Evangelho, aquilo que o Senhor tem determinado no meu coração. As pessoas falam assim pra mim, você é louca, de largar tudo pra trás. De largar seu serviço, de largar casa, de largar carro, de largar as coisas pra trás, você é louca. Eu falei assim, eu preciso viver isso. Eu preciso viver o que Deus está me ordenando viver. Porque eu sou uma escolhida do Senhor desde o ventre da minha mãe. E eu preciso viver isso. Porque o dia, quando eu encontrar com o Senhor, Ele vai falar o que você tem para me apresentar. E eu tenho que apresentar para o Senhor. Meu Deus. E eu falei, eu preciso viver esse chamado. E eu peguei e fui para a igreja. Nesse dia eu fui para a igreja. E eu me lembro, irmão, que foi até nas 3 pontes. Foi lá nas 3 pontes? Nas 3 pontes. Entenda por que eu tenho um amor tão grande pelas 3 pontes. As pessoas perguntam, mas que amor é esse por lá? Que Jesus me pegou de lá. Jesus me pegou lá. Quem vivia naqueles bar da vida, fazendo aquelas coisas, foi de lá que o Senhor me resgatou. Ou seja, no lugar da tua vergonha, Deus te honrou. Eu amo estar com aquelas crianças de lá, porque eu sei que vai ser o futuro. Vai ser o futuro nosso. Então, irmão, eu fui viver esse chamado do Senhor e eu fui para uma igreja. E chegou lá na igreja, eu me lembro que estava falando sobre a samaritana. E naquele dia eu me reconciliei com o Senhor. Eu levantei a mão e eu voltei para os braços do Senhor. E eu me lembro que o Senhor visitou o meu coração. Por quê? Porque verdadeiramente eu estava disposta a viver aquilo que o Senhor queria para mim. Por isso que eu falo para as pessoas, vá com o coração aberto para receber Jesus. Ele está assim, ó, batendo na porta. Todo momento, né? Jovem, você que está afastado da presença do Senhor, Ele está à porta, Ele bate. Se você dá espaço, se você for com o coração voltado para Ele, falar, Deus, mora no meu coração, Ele vai entrar. Com certeza. Porque Ele é rico em misericórdia, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas o pecador Ele ama. E é dessa forma que funcionou comigo. Eu cheguei lá, meu irmão, careca, de calça, camisa grande, e fui nos pés do meu pai. Falei, pai, estou aqui de volta. E ele entrou. E não tem jeito. Quando você tem uma intimidade com Jesus, não tem como mais você viver sem Ele. Não tem mais. Nós que vivemos isso, nós falamos pra gente que morte é lucro. Morte é lucro na presença do Senhor. Todo dia eu falo isso pro Senhor Deus. Morte é lucro. E eu comecei a viver o meu chamado ali. E o Senhor falava assim pra mim, filha, você me quer? Parece loucura, né? Mas quem vive sabe o que eu tô falando. O Senhor falava assim pra mim, você me quer? Eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, então faz assim, larga tudo e me segue. Porque o que eu tenho pra você é melhor. Glória a Deus. E dali, meu irmão, foi aonde eu comecei a viver as coisas do Senhor. Dali eu larguei tudo mesmo, sabe? Eu fui morar na casa da minha mãe, voltei de novo para casa da minha mãe, né? Tirei um tempo para mim, porque eu precisava de um tempo para mim colocar a minha cabeça em ordem, sabe? Eu precisava de um tempo para mim entender tudo isso que estava acontecendo comigo. Porque foi Era tudo novo, né? Tudo novo também. Tudo novo e tudo muito rápido na minha vida.
E ali eu fui morar com a minha mãe e comecei na igreja, né? Comecei a fazer as coisas para Deus certinho. Deixei o pecado de lado, né? Deixei o pecado de lado. Eu me consagrei ao Senhor, né? Falei assim, agora eu vou viver para Deus. As pessoas falavam assim, mas e aí? Você não vai casar com homem? Eu falava assim, não, eu vou viver para Deus. Eu falava, irmão. Eu falava, eu vou viver para Deus, eu vou ser um eunuco. Eu não vou viver nem com homem, nem com mulher, nem com nada. Eu vou viver para Deus. Eu vou fazer o evangelho, vou pregar o evangelho, vou viver para Ele. E foi dessa forma que eu fui para o Senhor. E chegou nisso, eu comecei a morar lá na casa da minha mãe, como eu falei, né? Só que, irmão, existia... eu me sentia ainda impura. Sabe? Me sentia muito impura, muito impura. E eu falava assim, Deus, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso me batizar de novo, porque eu já fui batizada quando eu era nova, bem novinha, com 12 anos, quando eu questionei que eu falei que eu já fui batizada, fui batizada com o Espírito Santo. Eu precisava me batizar de novo. E procurei a minha pastora, né? E o ponto que eu quero falar com os irmãos em relação, se você não tem uma mãe, porque eu tive uma mãe intercessora. Eu tive uma mãe que cuidou de mim em todos os momentos. Eu me lembro que eu abraçava ela e falava assim, mãe, não desiste de mim, eu não tô louca, não tem nada acontecendo demais comigo. Eu vou viver o que Deus tem, mas eu preciso que você não desiste de mim. E a minha mãe me abraçou, ela me acolheu, ela me ajudou neste momento, mas tem pessoas, às vezes, que não têm um pai e uma mãe para esse acolhimento. Verdade. E eu tive uma pastora, que ela me ajudou em todo esse processo. Ela me ajudou levando alimento, que é a palavra do Senhor. Ela me ajudou levando oração. Ela me ajudou levando um abraço, um acolhimento. Nesse momento, o que nós precisamos é de acolhimento. E tudo isso, graças a Deus, Deus preparou até a pastora certa para estar comigo nesse momento. E eu agradeço a vida da minha pastora Sandra. Eu falo que onde eu vou, eu falo, sabe? Pessoa de Deus, uma pessoa que hoje eu honro, porque lá atrás foi uma das pessoas que me ajudou, foi a minha mãe da fé. Se hoje eu estou onde eu estou, foi porque orações, foi noites às vezes que ela deixou de estar ali orando, o Senhor com um propósito, colocando e ela fazendo para me ajudar também. Então, se você está passando por alguma situação, procure um pastor. Existem pastores de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus que estão dispostos a ajudá-los, né? E eu encontrei a pastora e ela me ajudou nesse processo para estar onde eu estou. E eu falava para ela, falava, pastora, eu me sinto suja. E ela falava, filha, vamos orar então? Vamos ver o que Deus vai falar. Eu falei, tá bom. E um dia eu estava dormindo. Lembra da roupa? Então é onde eu quero chegar. Deus não deixa ninguém enganado. Ninguém enganado. Deus não deixa. A partir do momento que você está na presença do Senhor, Deus não deixa enganado. E eu já estava orando em relação com a minha pastora dessa impureza que eu estava sentindo. E eu estava dormindo, e aí eu acordei. E o Senhor falou assim para mim, tira sua roupa, vai no banheiro. Eu tirei a minha roupa, eu fui no banheiro, eu liguei o chuveiro. Ali a presença do Espírito Santo me visitou e falou assim, te faço uma nova criatura. E ali, conforme foi descendo a água da cabeça até os pés, o próprio Espírito Santo ele foi me lavando, ele foi me curando, ele foi tirando todas as coisas de mim. Irmãos, eu me sentia tão arrepiada, tão arrepiada, tão arrepiada. E verdadeiramente, depois daquele banho, eu me senti limpa. Limpa. Espiritual. Meu Deus. E o engraçado desse testemunho seu, que até agora, eu notei que não precisou você entrar na igreja, congregar todos os dias, não precisou. Não. É como você disse, né? Você viveu uma vida que realmente você começou a entender, que queria entender realmente. Só que no fundo você sabia que não era certo, então você começou a buscar.
Esse é o que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes você está fazendo alguma coisa e você não se preocupa em perguntar: Deus, tá bom? Estou te agradando? Não tá? Então fala comigo. Porque a convicção de nós que servimos a Deus é isso. E tem muitos que não tem mais essa convicção. Leva a vida assim de uma tal maneira que não se pergunta mais, não se analisa mais, está tudo certo. E aí é na onde muitos vão perder a salvação. Eu, pela misericórdia de Jesus, eu consegui, né? Consegui isso. E quando eu saí do banheiro, o Senhor falou assim para mim: pega suas roupas e dá embora agora. A única coisa que me restou foi as minhas roupas. E ainda mandou embora. Eu falei: Deus, até as roupas. Porque o servo já tinha ido também. Eu falei: amém, seja feita a sua vontade. Catei as minhas roupas, coloquei dentro de uma mala. Aí quando a minha mãe chegou, eu falei assim: mãe, e eu tava com o roupão dela, né? E eu falei assim: mãe, pode dar minhas roupas embora. Aí ela falou assim: mãe, o que está acontecendo? Eu assim, Deus mandou eu dar. E eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida. Entenda uma coisa, irmão: 30 dias o Senhor fez tudo isso. Mas por quê? Eu falo para as pessoas: obediência. A partir do momento que você está conectado com o Senhor, o véu, ele se rasgou. Isso é tremendo. Jesus, ele veio por mim, por você, por nós. Nós já tínhamos perdido isso. Mas ele veio para nos conectar novamente com o Pai. E quando eu aceitei Jesus novamente, o véu se rasgou para mim. E eu tive acesso ao Espírito Santo. Eu tive acesso a Jesus. E ele comandava a minha vida. As pessoas não entendiam. Mas como que ele está fazendo isso? Era o próprio Espírito Santo que ele falava: faz isso, faz assim, eu te quero assim. Eu só obedeci. Dentro de 30 dias, ele me modificou, ele me transformou na minha vida. E aí foi aonde eu comecei a grande transformação, né? Que o Senhor queria eu. Ele falava: filha, agora eu te quero assim. E ele me mostrava de que forma que ele queria. E eu fui mudando. Filha, eu não quero mais você envolvido com esse tipo de amizade. E eu fui mudando. Filha, eu quero mais você envolvida com a minha obra. E eu fui mudando. E eu fui deixando o Senhor trabalhando na minha vida. Quando foi ver, irmãos, eu já estava dirigindo o culto, eu já estava louvando, de cabelinho curto, viu? Eita Deus, Deus é tremendo. Dirigindo o culto, louvando, ficando na porta, servindo, né? Exercendo meu chamado. Foi tudo muito rápido na minha vida. E ali eu comecei uma caminhada com o Senhor. Aí mais ou menos, irmãos, uns 8 meses, mais ou menos, de transformação na minha vida, servindo, fazendo a obra do Senhor com excelência, deixando as coisas para trás. O grande mal das pessoas, meu irmão, é não conseguir deixar as coisas para trás. Passado, né? Verdade. Passado é passado. O Senhor falou assim: até aqui deu, daqui para frente, ver a nova vida que eu tenho para você, né? E nós temos que viver o que o Senhor quer. E ali eu fui me entendendo com a obra, o Senhor foi curando meu coração, foi me tratando. Eu falo, as pessoas falam assim: Anny, mas como você fala? Eu falo com meu papai. Eu tenho intimidade para falar, meu pai. Glória a Deus. Né? Eu tenho intimidade para isso. E ele me curou de toda enfermidade, de todo mal, de toda sequela, de toda palavra de maldição jogada quando eu era pequeno. Sabe, eu falo que isso influencia muitas coisas. Palavra de maldição, pai, mãe, você que tem os seus filhos, não lancem palavra de maldição. Por mais que às vezes vocês olhem, vocês vejam, você fala assim: é um menino, mas está parecendo uma menina. Não jogue palavra de maldição, pelo contrário, joga bênção. Senão você vai ser um homem, sabe? Você vai ter uma família bonita, você vai ter filhos. Essas palavras de maldição,
que às vezes vem, que os pais lançam, que tio lança, que vô lançam, isso daí ele é uma brecha para entrar na mente dos nossos filhos. É verdade. Uma brecha. Então, o que eu costumo falar, cuidado com o que você planta, né? Guarda a tua boca, guarda as suas palavras, né? Se for para não for para abençoar, não amaldiçoa, não, né? E dali eu comecei fazendo umas coisas para Deus com a minha pastora. E aí teve um dia que eu quero mais deixar como que Deus faz, né? Eu já estava bem, estava trabalhando para o Senhor, fazendo a obra, louvando, né? E um dia um pastor chegou lá e falou assim, viu, Deus já está preparando o seu esposo. Aí foi difícil para mim. Meu Deus. O coração não estava aberto para isso, né? Não. Meu coração estava aberto para Jesus, para o evangelho da cruz, até a morte. Mas para um relacionamento não. Ele estava fechado. E ele falou assim, Deus vai colocar algumas coisas no seu coração que você nunca sentiu. Entenda a palavra, nunca sentiu. Eu nunca tive relacionamento com nenhum. Eu comecei muito nova. Nunca senti nada por homem. Então, quando ele falou aquilo pra mim, eu falei assim, tá, Deus, eu vou fazer a sua vontade. Mas como vai ser? Porque é difícil. É difícil. Irmão, através da oração, eu falo assim, através de jejum, as pessoas não entendem, mas o jejum ele muda. Eu fiz 3 dias de jejum, quebra de libertação, maldição. Fiz 3 dias de jejum, isso me ajudou muito. Me ajudou muito, demais. E ali eu comecei a sentir novamente coisas que eu nunca tinha sentido. Deus me permitiu viver algo que eu nunca tinha vivido. Eu confesso assim, no começo a gente acha meio estranho, né? Você nunca viveu, como que você vai viver agora? Né? E eu fui me deixando me levar. Fui construindo esses sentimentos. Fui construindo. Tanto que quando eu conheci meu esposo, que está caso me assistindo, né, Pastor Silvio, para a glória do Senhor Jesus, foi o preparado. Porque quando o pastor falou assim, Deus está preparando, eu já fui pro joelho. Eu falei, Deus, eu quero um homem segundo o teu coração. Segundo o teu coração. Não importa o que ele tem, mas tem que ser segundo o teu coração, porque ele vai saber me respeitar. Ele vai saber me amar. Ele vai saber me entender. Porque o mais difícil é entender. E foi assim a minha oração. E Deus me mandou esse homem de Deus, que até hoje ele me entende. Todas as coisas. Se hoje eu estou aqui contando o meu testemunho, é porque ele me entende. Ele sabe. Ele é um homem segundo o coração de Deus na minha vida. Né? E eu comecei a me relacionar com ele. E ele falava assim pra mim, eu me lembro quando a gente estava namorando, ele falava assim, de 0 a 10, quanto você gosta de mim? 3. 3? Oh, meu Deus. 3. Não tinha, mano. Entenda que é uma construção. Quem foi que fez foi Deus. Essa construção. Né? E para a glória do Senhor Jesus, depois a gente se casou. Né? E eu falo assim, que depois do matrimônio, para mim, se existia alguma dúvida, ali acabou. Porque depois que Deus uniu a carne ali, aí eu já entendi, ali eu já não dúvida, é isso que o Senhor falou, aquele medo, aquelas coisas que vinham, né, para mexer com a nossa cabeça, né, ali já cessou as coisas, né, e ali eu me entreguei verdadeiramente como mulher, né,
porque nós somos o sexo mais frágil, né? Então, até antes do casamento, ainda eu era um pouco mais, como se diz, a palavra um pouco mais bruta, né? Aí depois eu entendi, né, o que o Senhor tem para nossas vidas, né? E foi aonde o Senhor começou a trabalhar em mim na história de Ana. Eu falo que a história de Ana também para mim é muito assim marcante. A história de Ana e de Penina, né? Que Ana tinha um sonho de ter filho. E o Senhor vinha trabalhando assim, essa vontade, esse sonho de ter um filho. E depois que eu me casei, eu comecei a orar para o Senhor, falei, Deus, agora eu quero esse sonho novamente que eu falei lá atrás que eu queria viver. Hoje eu quero viver esse sonho de ter um filho, né? E foi aonde o Senhor me contemplou com a minha neném, né? Me deu um filho, onde para a glória do Senhor Jesus. Tem a Emanuela, 3 anos de idade, né? A minha bênção, e essa semana ela estava até falando para mim que ela quer um. Eita, tá profetizando já. Já chega, filha, fica tranquila. E eu falei pra ela, você quer menino ou menina? Ela falou, eu quero menino. Tá bom. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Você que tem um chamado, não adianta fugir do seu chamado. Porque muitas das vezes as pessoas falavam pra mim, e eu falava, desacreditava, falava, não, isso não vai. Mas não tem. Aquele que é chamado, aquele que é escolhido, o Senhor vai buscar ele. Não importa onde, não importa em que lugar, ele vai buscar. E mãe, você que tem um filho nessa situação, às vezes está na droga, o bebê disse, não consegue sair. Eu venho aqui te falar. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe o inimigo tentar trabalhar na tua cabeça e falar que você não vai conseguir. Porque você vai conseguir. Você vai conseguir. O Senhor, Ele vai buscar, resgatar a família dele. E meu irmão, Jesus, Ele está às portas. Graças a Deus que a misericórdia dele alcançou você, me alcançou o Gustavo, lindo. Graças a Deus. Alcançou. Então, o que eu tenho para falar hoje, o que eu falo com meus amigos, o que eu falo para as pessoas, viva o que Deus tem. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Não se afaste da presença do Senhor. Queira conhecer verdadeiramente esse amor, esse Evangelho de Cristo, assim como Paulo conheceu. Ele conheceu. Quando ele conheceu, que ele teve esse encontro com Deus, as pessoas não acreditou. Mas como que pode? Paulo, um perseguidor, Paulo que matava, Paulo que fazia, hoje demorou, pregando o Evangelho da cruz. Demorou, né, para o povo aceitar ele, né? Demorou. Então é isso que eu falo para as pessoas, é esse encontro. Na verdade, a aceitação de Paulo foi realmente aí uma construção também, você viu? Uma construção, porque imagina, um perseguidor passar a ser perseguido. Então o povo não acreditava. Então Paulo fez o quê? Através de Deus trabalhando na vida dele, foi uma reconstrução. Então o povo devagarinho foi vendo, né? Não, olha só. Vamos estar realmente servindo o mesmo Deus que nós. Então a história de Paulo é uma das histórias assim, que é de encher assim, os olhos, o coração, e para a gente pegar exemplo, né? Porque quando a gente está no mundo, como você viveu, todos nós, né? Só que você viveu uma vida diferente. E ali, quando as escamas caiu, você se tornou praticamente uma nova criatura. Começou a sentir algo que não sentia. Então é isso que o inimigo faz. E realmente, outro ponto muito importante que a gente tem que frisar foi a tua libertação. Porque é comum, é normal a gente falar, você precisa de ir à igreja, porque lá
Vai ter um pastor, vai ter uma missionária que põe a mão e você é liberta na hora. Mas você não foi na igreja, não precisou de pastor, não precisou de ninguém. Foi o seu clamor. Você estava com o coração aberto, você precisava daquilo, você sabia que você estava vivendo algo que não era real e você queria. Então, ou seja, a palavra do Senhor diz que bater e a porta se abrirá. Buscai e me achará. Foi o que você fez. E ali naquele momento você jogou aquela porcaria para fora e realmente aquilo ali foi a tua libertação. Olha que incrível. Então tem muita gente que está sofrendo. Eu já tive a possibilidade de conversar com pessoas e falar realmente isso para ela. Irmão, irmã, você está vivendo isso ainda porque realmente você ainda não se quebrantou para Deus. E você não buscou de verdade. Porque o dia que você buscar, falar, Deus, eu quero saber se está certo, eu quero mudar. Você vai ver que rapidinho Deus vai fazer na sua vida. Mas você está aí ainda, sabe por quê? Porque você ainda não se quebrantou. Seu coração não está quebrantado. Você está se enganando. Então, se volte para Deus realmente. A palavra do Senhor diz para nós viver o primeiro amor. E é nítido, né? Quando a gente conversa com pessoas cristãs e você, poxa, a pessoa parece estar no primeiro amor ainda. Não é. É uma reconstrução. Se vive uma vida de oração, de jejum, de busca, leitura de Bíblia, vivendo o propósito que ele tem. E aí é aquilo que você falou. Vamos, né? Não consegue chamar Deus de Deus e Jesus de Jesus, é papai. Intimidade. É intimidade. E quando a gente chega na casa de uma família que vê um filho chamando pai, 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 pai. Já analisou isso? Sim. É forte. Então, é intimidade. O filho tem intimidade com o pai, por isso que chama pai, pai, mãe. Você não vê chamando pelo nome. Eu particularmente, se eu não tiver lembrado, não estou lembrando agora, mas eu nunca vi um filho chamar um pai e uma mãe pelo nome. É só pai e mãe. Então isso quer dizer o quê? Está dentro de casa, a mesma família, intimidade. Por isso que diz que o ministério começa dentro de casa. E a gente louva a Deus, né? Eu louvo a Deus pela tua mãe, porque ela não desistiu. E infelizmente tem muitas mães desistindo dos filhos. Tem muitas mães e pai que desistiu. Eu ouvi isso de uma vez de uma pessoa muito importante, desistindo abertamente, na minha frente, assim, aquilo me destruiu. Eu falei, então aí eu entendi que ali era só eu e Deus. Eu falei, Deus, então agora eu preciso do Senhor realmente. Aí foi quando eu vi que ele me carregava no colo. E assim, não sou melhor que ninguém, mas tudo é uma reconstrução, uma busca. E foi isso que Deus fez na minha vida. Hoje eu tenho uma convicção tão grande. Deus fala comigo assim, ó. Eu estava trabalhando, estou dormindo, estou vendo alguma coisa, Deus está falando comigo. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Não era Deus falando. E aí eu comecei a entender. Isso é um privilégio, mas isso é o quê? É muita busca, muita oração, muito jejum. Antigamente, ela sabe, eu gostava muito de academia, né? O povo que está aí também está vendo, eles sabem, eu gostava muito de academia. Eu gostava muito de academia. Então, um dia eu parei para pensar e falei, Deus, está certo isso? Tá bom. Aí Deus começou a falar comigo. Meu filho, saúde é bom, mas o lugar que você frequenta é complicado. Mas fica tranquilo, eu vou trabalhar. E aí ele começou a trabalhar devagarinho. Não foi assim, eu não julgo ninguém que vai, porque o importante é o coração. Deus conhece o coração de cada um. Então, quando você busca a verdade, Deus ele vai te mostrar, ele não deixa ninguém. E o que eu falo assim, que é mais bonito de Deus, que eu falo para as pessoas, que Deus ele sempre nos surpreende. Você pode ter certeza que ele surpreendeu. Ele é Deus de surpresa, né? Ele surpreendeu a minha mãe, porque dentro de 30 dias eu estar liberta, né? Dentro de 8 meses eu estar praticamente namorando, depois casar, e depois rápido, de casamento, depois de 3 meses depois eu já estava grávida. Então assim, é um Deus de surpresa, de surpreender as pessoas, né? Viver um milagre existe. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, eu quero viver um milagre, mas existe um tempo para o milagre acontecer. E aí quando acontece um milagre, as pessoas falam assim, não tem de outra forma a não ser Deus. Não tem outra explicação a não ser Deus.
Porque é só Deus que faz isso. Então isso é um milagre. O milagre tá gerando, né? Tá gerando para dar luz, né? Tá gerando. É uma construção. E quando eu vim, aí veio meu pai, também estava desviado. Foi. Veio a esposa, veio os filhos, veio meu irmão, veio minha cunhada, veio minha sobrinha. Meu Deus, veio a família toda, né? Veio a família toda. Então todos ainda. Todos na presença do Senhor Jesus. Meu Deus. Através do seu testemunho, eu creio muito nisso. Eu creio. Todos. Jesus pegou todos. Porque ele é incrível. Quando ele vem para mostrar mesmo a grandeza, a glória dele. Ele vem para isso. E hoje as pessoas têm que verdadeiramente reconhecer, olha, nessa família não tem outra explicação. E tem muitas coisas ainda, meu irmão. Se Jesus não voltar. Eu sempre falo isso também. Se Jesus não voltar, que vão acontecer. Glória a Deus. E as pessoas vão ter que ver a grandeza do nosso Deus. A grandeza dele. Não é porque eu e você merece. Não, a gente não merece nada. Mas é que as pessoas que falaram, não tem Jesus, não tem Deus, eles vão ter que ver a grandeza de Deus. Então, por isso que eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor, sabe por quê? Porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir. É verdade. Missionária Anne, esse testemunho seu, ele é um testemunho verídico que muita gente está vivendo. Eu acredito que a população em geral está vivendo isso. Deus te libertou muito nova também. Mas tem muita gente com idades avançadas que ainda vive, né? E aí é onde fica a pergunta. Será que tem pessoas orando por essa pessoa? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. De uma certa forma, a gente que tem pai e mãe vivo, de uma certa forma eles torcem para o nosso bem. Sim. Mas quando os nossos pais eles são evangélicos cristãos, com certeza já é um ponto positivo para nós filhos, porque nós fazemos parte da oração deles. Mas tem muita gente também, eu creio nisso, de fé, de alma, que infelizmente tem muita gente que estão perambulando por esse mundo e não tem ninguém que ore por ele. Tem malemar um vizinho que fala, eu vou orar por você. Mas constantemente não tem. Por isso que tem esses frutos que foi gerado na sua vida para a honra e glória do Senhor, e está aí a promessa, porque houve uma mãe. Aí eu te pergunto, será que se sua mãe não tivesse entre nós, será que teria sido tão rápido dessa forma? Será que você estaria vivendo o propósito hoje? Eu creio que o Senhor ele é rico em misericórdia. Rico em misericórdia, ele não deixa um para trás. Ele sempre está tentando, que nem hoje. Hoje vai chegar em algumas pessoas, né? Basta a pessoa estar com o ouvido atento e ela se fazer essa pergunta: mas será que o que essa missionária está falando tem sentido? Então, peraí, eu vou dobrar meu joelho e vou tentar fazer o que ela está falando. Você entende que a misericórdia do Senhor alcança essas pessoas? Então, às vezes é um testemunho, às vezes é uma pessoa que bate lá na porta para falar com ela, né? Então, assim, eu creio nisso, na misericórdia do Senhor, né? Que Deus tem essa misericórdia para cada um. Agora vai da pessoa querer escutar, Sim. Ouvir e praticar. Você entende uma coisa? Eu fui alcançada pelas orações da minha mãe. Mas quando ele bateu, estava dentro de mim, querer ou não. Sim, também é. Estava dentro de mim, querer ou não. E eu quis. Eu falo para você que eu quis viver isso. Mas era muito difícil que você ia ter que passar. Realmente, era muito difícil. Mas eu quis viver. E se, o que eu falo para as pessoas até hoje, se eu não conseguisse, eu ia embora para a glória do Senhor. Com ele. Porque a misericórdia me alcançou. Você entende que a misericórdia me alcançou? Se naquele dia eu tivesse partido, eu ia para a glória. Porque a misericórdia dele tinha me alcançado. Não. Então, tudo é coração quebrantado. Verdade. Né? Com certeza. Bom, missionária Anne, testemunho forte.
Eu conhecia já um pouquinho assim, mas bem pouquinho, não tinha nem noção de como foi, principalmente a libertação. Eu ficava me perguntando, né? Um dia eu vou ter a oportunidade de conversar com ela e saber como foi essa libertação dela. Porque aconteceu tudo muito rápido, né? Foi rápido. Tudo muito rápido. Hoje faz 5 anos que eu me converti. Tudo muito 5 anos que eu me converti e já estamos pastoreando para a glória do Senhor. Olha aí. E esse é o propósito. Você entende? Né? É o que eu estou te falando. Deus escolhe assim e fala, é você que eu quero, pronto. E é Ele que escolheu, irmão. É Ele que levantou, é Ele que faz. E o inimigo, sabendo do propósito, ele vai querer atrapalhar, né? De uma forma ou de outra. Tenta, meu irmão. Tenta atrapalhar de tudo que é tipo de jeito. Sabe por quê? Existem muitas almas para ser ganhadas. Existem muitas pessoas. Hoje mesmo eu estava falando com o Gustavo. Gustavo, tem muitas almas para ir correr atrás. Entende? Porque quando chegar lá, que eu for apresentar para Deus, para Jesus, eu quero falar assim, olha, Pai, aqui. É forte. Aqui, ó. Que o Senhor me deu, meu chamado, tá aqui, ó. Tô te entregando. Esse é meu único intuito aqui na Terra. Você entende? O verdadeiro chamado é isso, é você entregar pro teu pai e falar, Pai, tá aqui, ó. Que o Senhor colocou na minha mão, eu tô te entregando. Esse é o verdadeiro chamado da gente. Quando a gente passa a entender que não é mais aqui na Terra, e sim no céu. Você vai dar valor em cada alminha, em cada pessoa, porque você sabe o valor que tem aquilo para o Senhor. Então é viver o chamado de Cristo. Verdade. Eu acho que o povo percebeu que hoje eu falei bem pouquinho. Porque tem testemunho realmente que faz a gente só ouvir, né? Não tem muito o que falar, é só ouvir. Dá o ouvido, né? A palavra diz que a palavra do Senhor diz que é por ouvir, né? É por ouvir. Então, eu quero agradecer a missionária por ter dado esse privilégio, né, de estar aqui. Porque desde o começo, acho que faz 4 meses já que nós estamos com o podcast, desde o começo você era uma das primeiras, né? Mas olha, como você tem falado, tudo é na sua hora certa, né? Então, todos que vieram, vai ter a oportunidade de voltar de novo, porque eu vou estar com o meu estúdio, então é uma forma de agradecimento também, né? Vamos combinar assim? Me honrou no pouquinho, então também vai participar do... né? Vamos combinar assim? Quando se concluir a promessa do Senhor, eu volto para contar a promessa de Deus, que Ele é Deus de suprir. É verdade. É verdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um testemunho muito forte. E vai vir mais. Pode ter certeza que vai ter mais, né? Vai ter oportunidade também. Tem gente que fala assim, nossa, mas foi muito rápido. Mas se a gente deixar rolar, né? Passando as horas, né? Quando vier meia-noite, 1 hora, 2 horas. Porque falar de Deus é isso. Falar de Deus. Tá aí uma coisa que o povo de Deus sabe fazer. É falar dele com ele. Não é? É assim. Então eu quero agradecer a você, tá, missionária? Já pode se sentir de casa, porque a gente já se conhece há muito tempo também, né? Então a gente tem um carinho enorme, né? Pela obra que Deus tem feito na sua vida, na sua família. É uma bênção, um canal de bênção. E assim ficam todos com esse testemunho. Eu peço que curta, compartilhe o máximo que vocês puderem, para também esse testemunho estar chegando a vidas aí que também está aí sem rumo, está aqui buscando, mas não sabe o que fazer. E através de um testemunho desse, Deus pode resgatar esta alma que está aí perdida, né? Que assim eu creio, nós cremos, que assim como Deus fez na vida dela, não precisou de pastor, não precisou de ninguém estar orientando. Ela abriu o coração, buscou, e ali, naquele momento, ela teve o real encontro, o verdadeiro encontro. E hoje está aí, para a glória de Deus, servindo a Deus, exercendo o chamado, com uma família linda nos pés de Deus. Porque, lembre-se disso aqui, ó, Jesus está voltando. Aleluia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mas Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14, 6. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto